This meeting is being recorded. Gente, estamos aí para mais um Syncap especial, né, semanal de coworking da Wiki Raiz e do agente Thiago Herrera. Está compondo, né, junto com o primeiro mapa de rede, a primeira arquitetura de formação e comunicação desse singular protocolo cybercultural. E estamos aí com a presença tanto do Vitor, do Christian, quanto do João. Então vai ser bom que, antes da gente partir efetivamente para o coworking, né, trabalhar um pouquinho em cima, a gente vai ter uma atualização das explorações do João aí. Mas, como sempre fazemos aqui, vamos partir para fazer um check-in, né? Para dizer como é que você está chegando, como é que está seu dia até o presente momento. E aí, na sequência, a gente parte aí para abrir espaço para o João poder nos atualizar. Bem, eu estou chegando oscilando entre o 110 e 220. Não cheguei a dar pico de 440 hoje. Então digamos que tá tranquilo. Há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que é bom, porque são muitas coisas, muitos brotamentos, né? Muitas coisas estão brotando e convergindo e gerando pororocas novas, então tá bem legal mesmo. E é isso, então estou chegando bem, acordei bem, estou bem, estava com fome, mas já consegui saciar um pouquinho a minha fome. Aí eu passo aí para o João, que foi quem acho que aterrissou junto comigo aqui, quase que junto com o Victor, né? Então, João, fica à vontade aí. Valeu, também chego bem, chego animado por estar acontecendo esse Regen Rio, né? Tá conseguindo finalmente estar participando com o fórum no projeto regenerativo. Para mim tem maior significado. O, reflete também o trabalho que a gente vem fazendo aqui há bastante tempo. E também estou, assim, acho que mais do que antes, me sentindo pronto assim para pensar em um projeto bem bacana, estruturado com que vá assim nos, né, colocar assim onde a gente precisa atuar com e quero entender mais assim, digo, nesse momento agora eu me sinto mais apto a criar esse espaço de criação mesmo de para realizar isso junto com vocês e realizar. Os trabalhos que eu estou fazendo estão sendo bem interessantes também, no sentido de aprendizado. Vou passar aí a palavra para o Victor fazer o check-in. Eu tô bem, passei um aniversário bem também, muito feliz com tudo. Passei por Victor. Boa. Bom, chego bem. Eu dormi pouco essa noite, mas eu acordei bem. Os horários hoje da minha rotina estavam todos adequados e isso por algum motivo me deixa bem feliz. E tô com expectativa positiva aí do nosso trabalho. Hoje a gente tem a presença aí do João e do Cris. Acho que, né, a gente conseguiu trazer pessoas para o novo horário. Então, tá, tô com boas sensações. Passo minha palavra para o Cris. Valeu, pessoal. Bom, chego animado aí. Quando vocês falavam, estava revisando aqui meu passaporte Bitcoin Passport, né, para melhorar meu score antes de estar fazendo as doações aí nesse round. Cara, assim, tô mais tranquilo porque a quantidade de coisas que estavam acumuladas diminuiu, consegui tirar da frente, mas hoje ainda corrido, que tem um prazo curto, até meia-noite, tem que fazer umas coisas. Mas estou à disposição. Aí hoje acho que eu não vou conseguir tocar direto compartilhando minha tela, mas eu gostaria muito de acompanhar, porque eu não pude até então estar presente na exploração e demonstração do que o Stelita vem fazendo, e sou bastante fã do trabalho aí, então se a gente pudesse olhar com mais calma isso, ficaria bem feliz aí. É isso, acho que a partir da próxima semana já começa a estar mais tranquilo nos prazos e aqui desse nosso encontro. E em maio, sem dúvida, né? Até tem um períodozinho de
férias aí na universidade em maio. Então vai dar para tocar bastante as coisas aqui. É isso aí, pessoal. Beleza, querido. Então, gente, antes de passar para o João, a gente fazer uma memória com o João, né? Ele compartilhar o trabalho que ele vem fazendo, onde ele parou, da onde ele está indo, etc. Eu, como sempre, eu vou buscar fazer uma contextualização que eu acho importante aqui, para vocês ficarem a par, né? Do que está em torno do fluxo co-criativo dessa energização aqui, né? Gerar essa primeira arquitetura de informação e comunicação do RE. Bem, eu e o Ágata, né, o Thiago, nós estamos pareados e estamos literalmente fazendo a compilação de dados, né? A primeira compilação de dados para gerar o primeiro mapa de rede do RE. A gente tem trabalhado sincronamente e a gente está se encontrando toda quinta-feira, às 15 horas. Tá? Tá ficando muito bacana. Ainda estou decidindo se eu vou fazer também um mapa de nodos, né? De rede mesmo, usando o Kumo. Eu não sei se vocês conhecem o KUMU, Kumo. Porque isso dá um trabalhozinho para fazer, mas acho que vai ficar bem legal. Né? Então, a gente já está fazendo literalmente a compilação das informações, já geramos alguns grafos. Tá? Eu acho que, se não me engano, há uns 2 syncaps semanais do ciclo originário atrás, 2 para 3, o Victor estava presente, a gente chegou a mostrar um pouquinho. Lembra, Victor? Eu cheguei a mostrar um pouco o trabalho que nós estamos fazendo, né? De compilação. E dali, da onde você viu, já evoluiu bastante. A gente vai fazer uma apresentação bacana no PDF, vai virar tipo um book que você pode baixar em PDF, tipo um e-bookzinho, né? Um pequeno e-book. Não é um e-book, porque não é um livro, né? Mas uma espécie de e-paper, onde você vai poder baixar em PDF, vai estar literalmente hospedado aí na internet, enfim, vai ficar bem bacana mesmo. Mas esse trabalho, ele é concomitante com o trabalho que nós estamos fazendo aqui, certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria colocar é que, não sei se vocês estão lembrados, mas eu submeti, né, uma aplicação lá em fevereiro. Foi a primeira vez que eu peguei, por exemplo, a carteira, né, o endereço de vocês, para uma rodada que a Octante estava fazendo junto com a Modular Crypto, né, e a Naus aqui no Brasil. E eles não tiveram nem a pachola de comunicar ninguém, só devem ter comunicado, né, quem efetivamente passou, foi aprovado, né, lá para fazer. Eles fizeram um round deles específico, né, mas eu só fiquei sabendo disso por causa de um tweet, né? Olha que doideira, né? Por causa de um tweet de alguém que estava participando, que eu conheço, que me segue, que eu sigo. Eu falei, ih, caraca, tá acontecendo, mas não comunicaram. Então, não foi essa oportunidade, né, que nós conseguimos entrar aí para gerar recursos, né, para esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. A segunda oportunidade foi um vacilo meu. Eu acabei calculando mal, né, o tempo que seria necessário para montar o grant, para rodar no Regen Rio, né? Embora eu vou terminar aquele trabalho, o Christian viu o trabalho, como é que ele está, eu vou terminar de fazer aquele trabalho, para ele ficar em ponto de bala, né, para uma próxima oportunidade. Mas eu realmente calculei mal e acabei que eu não consegui, de fato, nem aplicar, né? A gente aplicou, mas já tinha passado 1 minuto, 2 minutos, não conseguiu entrar, né, para a rodada do Regen Rio. Mas tudo bem, essas coisas acontecem mesmo. Engoli mosca, uma mosca gigante, né? Por ter calculado mal o tempo. Mas é aquela coisa, infelizmente essas coisas acontecem, né? Então, aconteceu. Fazendo o que a gente vai ajustando, né, Bruno? Exatamente. Estou atualizando para. Talvez o Vitor não esteja a par disso, né? O João, enfim. Eu sei que você está, né? Então eu estou colocando aí a par. O que foi interessante, porque a gente olhou para o Atos trouxe aí a oportunidade da gente aplicar para a Regen Coordination, mas de uma outra perspectiva que acabou ligando. A gente acabou criando uma outra história, enfim, um outro desdobramento, né? Não necessariamente, que não estava ligado ao ciclo originário em si.
que virou o Global Generators, né, que a gente está começando a colocar aí na rua aí, é, de muitas formas, né? E que não vem aqui ao caso agora a gente falar disso especificamente, porque a gente está aqui falando, né, da energização da primeira arquitetura de informação e comunicação do ciclo originário. Em suma, então esses são os updates da gente. E antes de passar para o João nos guiar aí, vamos abrir o espaço para o Atos, que acabou de Só uma aterrissar. dúvida, não sei se é o contexto, que tem bastante a ver aqui, o círculo originário tem a ver com a Local Regenerators, né? Alguma Não, atualização? Não? não, o ciclo originário é White Hat, né? Não. Ele é o guardião do kernel, literalmente, desse protocolo, né? Então não tem a ver. Ele está ligado à dinamização da regeneradora, certamente, da regeneradora. Sim, Né? perfeito. Então, tem uma ligação direta com isso. Então, eu vou abrir um espaço para o nosso querido Atos fazer o check-in dele. E, na sequência, Atos, eu peço para você passar aí para o João, que o João vai compartilhar com a gente o trabalho que ele vem fazendo com relação ao agente de ar, o chatbot do Herrera, tá? Do ciclo originário Barreira. Fica à vontade. Obrigado, Vini. Boa tarde a todos. Legal estar aqui, faz algum tempo que eu não venho nesse aqui especificamente. E sim, estou bem curioso, meu, ouvi falar muito bem disso que o João está desenvolvendo, estou curioso para ver também. Bora lá, João. Mas eu não estou desenvolvendo ainda o chatbot, eu estou para desenvolver com vocês, com as credenciais, entender. Estou pronto para desenvolver com vocês nesse espaço. Não mexi ainda, criei algo antes disso. Eu tenho algumas coisas prontas que a gente pode utilizar como base. E a gente junto entender o que a gente precisa. Conectar o Telegram? Vamos conectar o Telegram. Tem um credencial para conectar? Eu já consigo conectar um chatbot ali, no N8N, né? Estou trabalhando no N8N, mas nem tudo também consigo. São coisas novas. Eu estou pegando projetos e fazendo coisas bem complexas. Você está com uma ADM ali? Eu não sei. Eu posso te colocar como ADM ali. Legal. O Telegram do Rê. É, Mas continua aí, João. Acho que é legal você fazer um geralzão aí para a galera ficar sintonizada. Olha lá. isso aqui é o que a gente assim, pensou assim, vamos... Eu abri, comecei a conectar só, não mexi mais mesmo, né? Mas mostrando assim que a gente pode puxar informações de API do, do Chamiverse, né? Estava até querendo me conectar aqui. Estou conectado no... E puxar as API aqui dele, fazer uns testes com a API do Chamiverse. Só que eu mesmo não conheço muito qual seria a necessidade mais interessante de colocar, entendeu? De puxar. Por João, exemplo, no caso, o Chimeverse vai ser um espaço onde a gente vai ter o wiki também. Talvez a gente migre todos os wikis para ir até. Então, seria bacana para ele beber de um conhecimento mais refinado que a gente está construindo em várias mãos, assim, para o chatbot poder responder a partir disso. Ou até linkar, né? Dizer, ó, mais informações nessa página. a gente pode alimentar ele com a página direto, né? Ao invés de ser com a API. A API a gente bota para, por exemplo, é, a- fazer ações dentro mesmo, né? Assim, porque as informações a gente pega direto do site, alimenta a inteligência artificial e uns exemplos aqui. Eu acho interessante, por exemplo, são ferramentas que têm um custo, né? Pensando João, nisso, você já virou um ADM aqui no Telegram do Rê, tá? tá bom. Para você saber. Pode continuar. Vou entender como é que eu posso conectar lá. Vamos lá, isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo, por exemplo, ele conecta com um banco de dados do BigQuery, que é um banco de dados imenso, né? Aí eu estou trabalhando com ele, mas a gente pode criar um workspace aqui para o Rê e criar, por exemplo, um chat, que esse chat aqui,
como eu falei antes para vocês, é possível dele uma inteligência artificial que conecta com o CRM, que identifica até através do número do contato da pessoa, quem é a pessoa. A gente pode criar uma interação que siga o protocolo que a gente definir, assim, de acesso para o que a gente já tem, de informação para essa inteligência artificial. O que que vocês visionam? Na verdade, como eu cheguei aqui perguntando, eu estou envolvido com esses trabalhos, com essas ferramentas, mas eu estou disposto a primeiro entender com todos vocês qual é a nossa necessidade mesmo, né? Estamos utilizando tais ferramentas porque, bem ou mal, eu estou bem envolvido com o aplicativo do fórum, do Marketplace, mas qual seria a nossa necessidade aqui do ReRe, alimentar a inteligência artificial com a Wiki? Não é uma coisa muito difícil, né? Então, passa aí pro Christian que levantou a mão. Boa. Então, fiquem à vontade, e depois especialmente passo a bola para o Vini e Guardião para falar. Eu acho que são duas necessidades assim latentes. A primeira seria fazer um onboarding crítico de Web3, falar também criticamente, gerar reflexão no usuário, sobre o que é ReFi, o que é a camada Web3 Regen, está sendo, né, a longo prazo objetivada, ser criada pelo ecossistema do ReRe. Por outro lado, eu acho importante, inclusive, para os grants que a gente está aplicando, como Local Regenerators, enfim, até Greenpeace, Agroforest DAO, ou aí, João, o projeto que tu está tendo, é a gente fazer um agente de IA que possa fazer um onboarding, que daí a gente cria em Wix e cria vídeos educacionais, tá? Uma jornada, tipo, a pessoa aprender a fazer uma wallet, a pessoa a MetaMask, uma Coinbase, ou conectar a rede Celo, por exemplo, ou ranquear lá, melhorar o score no Gitcoin Passport. Então a gente pode criar páginas Wix com tutorial, fazer vídeos educacionais e botar o agente de IA treinado para ele ser um assistente que pelo Telegram a pessoa pode falar, estou com dificuldade para criar minha carteira. Então ele já manda o link do tutorial, ele já responde de uma forma customizada a um problema específico que apareça para o usuário. Então é fazer tipo um autoatendimento no onboarding, não só crítico, mas também no tático, assim, no como é que tu faz na prática ali a criação das coisas, sabe? São, acho que, as duas frentes que eu vejo, assim, imediatas. Mas aí eu passo a palavra para os demais. Fica à Beleza, vontade, Christian. galera. Vamos rodar aí, depois eu comento. Vai lá. Eu queria só perguntar aqui, um atendimento, se puder anotar e mandar no chat assim a ideia, ou então repetir para mim anotar, vou anotar aqui ao invés. Porque isso tudo vai entrar no prompt da inteligência artificial, vai entrar dentro da capacidade dela, e aí eu vou trabalhando em cima disso, entendeu? Também. Sim, perfeito. Eu mando escrito, sim, já já aí. Ah, Vamos rodar aí. Temos aí a presença do Vitor e também do Atos. Depois eu comento. Bom, eu acho legal a ideia, até para a gente saber o que falta, como incrementar mais essas informações. Então, acho que só tem a agregar. Assim. Para mim, tudo muito novo. Tô achando show de bola aí a discussão. Eu tenho algumas dúvidas. Pelo que eu entendi, o Christian deu a sugestão da Wix ser no Charmverse, e aí de lá, ou seja, ó, tudo que vai estar no Charmverse alimentaria o conhecimento dessa IA, certo? E também Isso. conexão dessa IA com o Telegram da vida, alguma coisa assim. A ideia principal seria ela beber da wiki, dos históricos de todos os canais ali do Telegram, do ReRe. Pode, pode ir anotando essa, Lito, boa. E Tá. também E também beber do Drive, Google Drive, porque lá a gente vai ter documentos, artigos, uma série de coisas
que é um pouco que o notebook LM já faz, né, Atos? Mas a gente faria aqui já para o N8N ter esse chat, né, automatizado já. Sim. Pô, tá aí mais uma, se tivesse como fazer alguma conexão com o próprio notebook LM, mas enfim, é outra coisa, isso é outra coisa para pensar. Uma única coisa que me chama a atenção nisso é o Telegram já tem formas bem fáceis de conectar. O Google Drive já estou vendo aí que tem ícone, ele já tem tudo pronto aí no próprio N8N. O Charmverse, que eu acho que poderia dar algum problema, mas eu acho que não, porque se a gente deixar a página pública, ele pode ele pode estar sempre conferindo lá, né? Conseguiria acessar o site e ver as informações. Mas eu acho que faz sentido, cara. Faz bastante sentido. Mas acho que isso seria legal para automatizar algumas partes iniciais, assim, tipo a triagem inicial, sabe? Tipo assim, a prova de humanidade, que é que a gente fica falando sobre a prova de humanidade, no sentido de é uma pessoa mesmo que está acessando. Bom, se tem Telegram, já tem alguns pontos, tipo o passaporte. Se, se já se apresentou lá no Rerê, já conversou, tá, beleza, a gente já sabe que é humano. Já veio numa SYNCAP, né? A gente viu a cara. É, mas aí ele teria como saber, tem o Zoom conectado aí de alguma forma? Acho que não. Não, mas daí a gente poderia dar um input, eu acho, tipo, até numa planilha no Google Docs, por exemplo. Tem. Como? Não entendi. É que o Atos trouxe uma proposta um pouco diferente, que seria usar talvez uma automação para prova de humanidade, né? Provar que as pessoas que Não, estão não, chegando não, na no. verdade, eu só trouxe um exemplo da prova de humanidade. Eu não queria adicionar mais complexidade. Achei que o que vocês propuseram já tá legal, sabe? E Ah, tá. depois pensaríamos em algo mais, mas não precisa deixar muito complexo. Começar primeiro no mais simples mesmo. E Atos, não é nem prova de humanidade, é prova de humanização, né? Porque humanidade o Não, Bitcoin aí é tem, que né? tá, Vini, aí é que tá. Isso é depois. A prova de humanização é uma outra coisa bem mais, Mais sabe, profunda, né? mais profunda, porque a prova de humanidade é só saber, é um humano, mas se é um humano, filha da puta, não passou pela prova de humanização. Tem humano que é filha da puta, e aí eu acho que já não entra na prova de humanização, tem que cortar 10 E casas. aí, e também tem a prova de experiência de abundância, né? De chegar junto na ignição e cocriação, dinamização de uma piscina comum, né? Uma piscininha, não é isso? É, você sabe, né? Tem basicamente três status com respeito ao RE, né? Tem o status de co-inicializador, que são poucas pessoas, o status de interagente, né? Que é um status de explorador, quer dizer, explorador interagente, e depois, com o tempo, ele vira um co-criador, né? A gente pode estar, a gente pode estar sim, acho que nesse caso, já que a gente vai, né, a gente vai começar a rastrear, né, os passos das pessoas, fazer esse rastreio on-chain, não é isso? Vamos começar a fazer um rastreio on-chain das pessoas que estão chegando. Vai fazer sentido a gente esperar lá as diferentes provas que nós já imaginamos, né? Mas fala aí, querido. Eu concordo, só que eu acho melhor a gente começar pelo mais simples. Tipo assim, tem que ver, a gente podia ver ele funcionando primeiro, né? Primeiro, que essa ideia que o Christian falou de fazer, acho que foi fazer quiz ou fazer algumas coisas assim, não foi? Fazer algumas perguntas, ou eu estou Isso também. Por isso misturando. que até seria bom usar o notebook LM, né? Porque ele já produz quiz, tudo. Se puder anotar, Estelita, ali, bota no anotação para a gente contribuir ali olhando. Também não quero te cortar, Atos. Aí eu posso falar depois, se tu vai concluir ainda. Não, não, só para ir por etapas mesmo, a gente fazer o mais simples, mas já deixando essa prova de humanização no nosso radar, porque isso é uma coisa que ninguém mais tem, ninguém mais pensou, a gente tá sabe, participando de várias dinâmicas por aí, a prova de humanidade é isso, é o passaporte Bitcoin. Olha, rastros digitais, mas sei lá, não tem uma parte assim, de todos esses conceitos de pensamento crítico, da Sim, ajuda mútua, enfim, humanização mesmo, né? A pessoa foi sim. humanizada, eu acho que é um conceito bem grande, assim, muito importante para a gente trazer e propor para o internacional, que isso não tem ainda. João, eu faria assim, ó, uma visão PM, eu separaria primeiro assim, ó, prova de humanização é uma segunda entrega. Tu pode deixar assim, marco 2.
Que vai ter mais de uma coisa no Marco 2, tá? Não é só isso aí, mas é. E daí tá, aí em cima é o Marco 1, né? E daí seria beber da Wiki, Google Drive, né? Notebook LM e histórico dos chats do Rerê. Não esquecendo da pesquisa, né? Do primeiro mapa de rede. Já temos pesquisas ali, já tem uma pesquisa ali fresquinha que está saindo. Mas, Vini, tu acha que, ou tu diz quando as pessoas. As respostas, né? O resultado, não. Aí. É. Mas não dá o endereço das wallets para IA, né? Isso a gente tem que tirar. Não. Exatamente. Mas Mas é isso, só a Vini, pesquisa. isso está em Google Drive. Dá para colocar ali subtópico do Google Drive, João. Resultado da Tá pesquisa de mapeamento. Isso está no spreadsheet que a gente gerou. Pode botar no Google Drive. E esse histórico do chat é onde? Que é do Telegram? Telegram. Uhum. E o notebook LM? Por que o notebook LM entraria na parada, se possível? Porque ele já tem. Claro, o próprio ChatGPT pode fazer isso, a gente não, enfim. Mas ele gera quiz, ele gera uma conversa, ele faz uma série de coisas bacanas ali com o conteúdo que a gente entregar para ele. Então, se a gente quiser ajudar a pessoa a testar o conhecimento, avançar, a gente poderia pedir para o Notebook LM fazer um quiz e daí ele cuspir lá no chat do Telegram já um quiz pro cara, entendeu? Tipo, um link pro quiz, alguma coisa assim. E lembrando que a ideia é que cada pessoa crie sua própria jornada livre aprendente, correto? Vai fazendo composição, ela vai entendendo que existem dinâmicas de mapeamento básico e crítico white hat, por exemplo, vai entendendo, né, que tem um SYNCAP geral de acolhimento, né, às segundas-feiras, o SYNCAP semanal do ciclo originário às segundas e terças-feiras. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Vai entendendo que tem diferentes interfaces ecossistêmicas, cada interface tem um desenvolvimento que está acontecendo, enfim. O notebook LM vai ficar de fora aí por enquanto. Uma coisa que eu pensei também aí, Vini, aí fiquem à vontade para todo mundo comentar, mas eu acho que seria bacana, principalmente quando a gente falar de não a parte do onboarding crítico, mas a parte do onboarding tático ali, tutoriais, a pessoa aprender a criar uma carteira, essas coisas assim, a gente conseguir ir subindo os dados para um CRM, um pipeline, para entender quantas pessoas no Rerê estão em diferentes etapas. Tipo, a pessoa não tem carteira, ela está numa etapa, a pessoa tem um MetaMask só, ou a pessoa já verificou no Gitcoin Passport. Então, ter esse CRM para ter uma noção de quem está em cada etapa, né, do processo, assim. É uma parte visual que a gente vai conseguir estar vendo, tipo, digamos, a gente precisa num grant ou na comunidade do Rerê, por algum motivo, algum projeto, a gente precisa trazer mais pessoas para a etapa do Gitcoin Passport. E elas só estão com carteira, algumas não têm. A gente consegue ver os números ali pela interação da IA, né? Ela vai montando esse CRM para a gente, por exemplo. Isso é possível. Eu acho que isso é muito bom, cara. Então, É isso mesmo, a gente ainda não tem esse CRM, essa inteligência artificial, eu acho que a utilização, a maior eficácia dela, acho que vai ser para isso mesmo, a gente ir mapeando e conseguir ter esses dados para. E sim, o Bitcoin Passport vai ser um próximo passo muito importante agora que a gente vai ter que fazer com todo mundo, né? Porque pensa assim, né, João, Atos, Vini, cara, daqui a pouco a gente vai querer fazer uma. A gente tá. Não sei vocês, tá? Eu tô entrando em rounds agora, o Atos eu sei já, mas o Estelita eu vi que tá aplicando, não sei se já aplicou em muitos, mas daqui a pouco a gente vai fazer vai conseguir estar entrando em mais rounds ou entrar num mega round lá, um baita projeto, e a gente vai querer fazer um processo mais automatizado para trazer 100 pessoas, 150 pessoas para estar votando no nosso projeto ali, né? Então, esse é o caminho. É o caminho da gente conseguir entender quantas pessoas estão em cada etapa, como é que a gente traz elas para ter mais impacto no financiamento quadrático, por exemplo. Vamos lá, gente. Eu tô achando muito legal. Acho que a gente está colocando um monte de
Um monte de coisas que parecem naturalmente óbvias, né? E estamos compartilhando com o João. E o João, a gente está separando já em diferentes marcos, né? O que é o marco inicial, o que é o segundo marco, enfim. Legal. Vamos fazer uma reflexão que é importante. Uma das principais características do RE é fazer esse onboarding, esse desembarque crítico, né? Da Web 2 e da Web 2.5 DGEM, que é o mercado de cripto. Ou seja, entender que Web 3 não é sinônimo de mercado de cripto e que Web 3 é diferente do Web 2, obviamente, né? Então, esse é um onboarding, não é um onboarding. A gente chamou nas propostas, as aplicações que a gente fez, a gente estava chamando de onboarding crítico, né? Mas na dinâmica do RE é o desembarque, é o onboarding, né? Fazer um onboarding com relação ao Web 2 e Web 3. Isso não acontece automaticamente, vocês sabem disso. Isso tem a ver com a abertura das pessoas, tem a ver elas chegando no Syncaps, elas se abrindo, né, para conhecer a dinâmica dos mapeamentos que estão acontecendo, as explorações cocriativas, né, que vem acontecendo, enfim. Não é uma coisa que... Você pode perguntar para o Vitor que está aqui. Vitor, se eu te perguntar agora, Vitor, você hoje... Você consegue ter uma visão crítica hoje, né, da internet como um todo, entendendo que são diferentes camadas cibernéticas? Você consegue entender... Você consegue hoje, por exemplo, desde que você tomou contato, né, você consegue já estabelecer uma visão crítica com relação à cibernética da internet? Estou te fazendo essa pergunta porque você já está navegando com a gente, já está interagindo, está co-criando, então... E de todos aqui, você é o mais novo, né? Estou te perguntando só para ter um feedback seu. Boa, Vini. Bom, eu consigo visualizar a forma como as coisas são construídas aqui, né? Parece que a Web3, ela projetou um sistema que ele é totalmente dependente de uma construção colaborativa, né? Não tem aquela ideia de você chegar com um caminhão de dinheiro e você conseguir construir uma plataforma ou uma coisa que vai funcionar de determinada forma. Você não tem um idealizador, uma pessoa que faz essa coisa sozinha. Então eu sinto que a Web3 ela consegue trazer uma característica orgânica mesmo, assim, eu acho que é um dos preceitos e eu vejo que ele funciona bem. Então, todos os sites que eu vejo que já operam em um sistema Web3, eu sinto que eles são muito mais densos, sabe? Você tem, é um site que você tem uma base, uma estrutura mais complexa, sabe? Eu acho que é um pouco desse feeling que faz entrar num site Web3 e sentir que tem uma diferença visível ali, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu principalmente a possibilidade da gente ter essa oportunidade de fazer as coisas mais do nosso jeito em comunidade. Mas ele ainda não quer dizer que não possa. Existe, na Web3 existem vários desses que chegam gigantes, cheio do dinheiro, e isso ainda não mudou. Só que diferente do que se tinha antes, agora a gente consegue botar peso nessa balança também, sabe? Legal. Isso. Então, por exemplo... Dá uma olhada se o Firebase Studio dá para conectar no N8N. Continuando aqui, galera, porque eu acho que é importante essa conversa. Você vê, o Vitor está iniciando a geração de uma perspectiva crítica com relação à cibernética da internet. Quer dizer, então, ela não está bem elaborada, ela está bruta. Não sei se o Vitor vai concordar comigo, ela está bruta ainda. Quer dizer, então demanda tempo. Enquanto ele vai, né, aos pouquinhos, ele se abrir, por exemplo, para conhecer cada um dos 8 paradigmas, a relação com relação a eles. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Gente, eu fiz a curadoria de inúmeros textos maravilhosos, tá? Desse agente de IA que a gente estava construindo com a assinatura da Greenpeace Brasil. A gente vai, obviamente, o João até usou ele para criar um chatbot temporário, enfim. E ele começou a dar respostas boas, assim, ainda tem coisa para melhorar ali, mas ele já começou a dar respostas consistentes, né? Evidentemente que nós vamos usar isso, né? Evidentemente porque a gente jogou uma energia grande em cima disso ano passado, né? Junto com a Anabida, com o Vini, o Web3Dev, eu, né? Até mesmo o Cauê chegou, enfim. Então, teve aí uma energia boa. O Atos também chegou eventualmente uma vez ou outra. A pergunta que eu faço vamos continuar alimentando esse agente de IA? E aí eu estou perguntando para você, tá, o João?
ele pode servir, ele já tem alguma utilidade, quer dizer, qual a utilidade que ele pode ter com relação ao chatbot, por exemplo, do N8N, né? Eu estou perguntando porque eu não sei, né? A gente continua alimentando ele, continua treinando ele com mais conteúdos. Como é que você entende isso? Olha, eu queria ter acesso a ele para poder desenvolver junto, porque no prompt, quando a gente for desenvolver o prompt dele, dá para ter o controle do gasto, né, se os tokens estiverem acabando, botar mais para utilizar, mas para conectar aqui no Nicochat. Aqui eu consigo conectar mais de um agente, dependendo da função, conectar um outro agente. Mas aquilo que o Christian falou, que são as etapas, botar no CRM, é justamente aqui no Ricochet que a gente vai conseguir fazer isso de uma forma, com total autonomia. A ferramenta tem um custo, mas eu acho que vale a pena, que é, assim, o custo... O N8N, por exemplo, é gratuito, mas a gente teria que ter um servidor, né? A gente paga pelo servidor e pronto. Também tem um custo. Mas o que eu faço? Eu utilizo o Ricochet para conectar com os canais Omnichannel, todos os canais, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Ele tem um CRM próprio, né, um pipeline dele. Assim, ele é perfeito para construir esse fluxo, onde o, eu entender esse fluxo assim, é, Ou vai seja, a criando os pergunta é, variantes. nós vamos continuar usando, né? Obviamente. A gente já alimentamos com inúmeros textos, já, enfim, treinamos o bicho pra caramba. Ele está bom em dar respostas, está começando a ficar bom, né? Então, obviamente que nós vamos usar, né? Então, eu vou falar com o Cauê para te colocar aí, para você poder acessar e integrar isso ao trabalho, entendeu? Isso aí é com certeza absoluta. Bem, uma outra coisa que eu queria falar, E Vini, rapidinho. facilmente aqui, olha, nem precisa, eu já peguei todo o prompt, ele já me passou, ele não tem nenhuma barreira. Ele não colocou nenhuma barreira para ele não, Show de bola. Show de bola. Show de E bola. aí, com esse prompt aqui, a gente consegue pegar isso e colocar lá no Nicochat. O Nicochat tem custo, e aí o Nicochat, o que ele faz? A gente conecta com CRM, a gente conecta. Isso dá para fazer no N8N, no N8N, mas eu acho muito mais complexo. Eu acho melhor utilizar o N8N para conectar ela com o, o REG. E, enfim, aí já tem um trabalho bem, vou dizer, consistente, mas com bastante consistência aí, tá? Nesse prompt, no treinamento, nos conteúdos que foram separados. Eu ainda tinha separado mais conteúdos para a gente alimentar mais, mas aí não conseguimos dar continuidade a isso no finalzinho do ano passado. Mas, em suma, voltando aqui, queria dizer mais uma outra coisa, né? A dinâmica, né? É uma dinâmica que, tipo assim, a gente tem que ver o que dá dentro do que o Christian colocou, que não, obviamente que não tem como discordar, né? Fazer esse mapeamento de quem tem carteira, de quem não tem, de quem está chegando, e já mandar para a pessoa, né, conteúdo de referência para que ela possa, de forma própria, né, tirar carteira ou chegar no Syncaps para tirar dúvidas, enfim. Acho que isso aí faz bastante sentido. Mas eu quero lembrar, né, que o RE é um protocolo cybercultural agnóstico, ou seja, a gente não vai falar só de blockchain e só de carteira de blockchain. A gente vai. Uma das coisas que a gente falou desde o princípio é se conectar com outras tecnologias, outras DLTs, né? Outras formas de registro distribuído. Ou seja, a gente vai estar falando aí de se conectar com holochain, com internet computer, com hash graphic, assim, até com DAGs também. Então assim, e originalmente, quando se deu vida à Greenpeace Brasil, se imaginou que seria através da Greenpeace Brasil que se faria o onboarding Web3 DeFi. Tá? Isso aí que foi a ideia colocada desde o princípio. E vem se falando disso desde então. A pergunta é, a gente vai manter isso, entendeu? Porque isso está estabelecido. Tá? Isso está estabelecido, já foi falado inúmeras vezes, né? Em inúmeros syncaps da dinâmica do RE.
Então, essa é uma questão para a gente conversar, né? Vamos manter isso. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa é o onboarding Web3 DeFi, White Hat, né? Que, digamos assim, que a Greenpeace Brasil vem fazendo, digamos assim, né? Na medida em que sempre quando pinta alguém, né? A gente sempre fala, olha, chega junto na Greenpeace, coisa e tal, porque você vai tomar contato, né, com todo esse ecossistema de Web3 DeFi, enfim, dos protocolos, né, financiamento quadrático, retroativo, enfim, essa experiência, né? Ela vem sendo assim, certo? A gente agora vai começar a energizar a regeneradora, mas vai ter uma tocada Red Hat, né? Através do Global Regenerators. Quer dizer, é uma outra dimensão de trabalho que é diferente do ciclo originário, né? E é diferente do trabalho que a Greenpeace Brasil vem fazendo enquanto interface ecossistêmica do RE. Então, a gente tem que entender o que vai caber, digamos assim, em termos de orientação, né, para o ciclo originário. Entende? Dessa arquitetura de informação e comunicação do ciclo originário, que é a arquitetura de informação do protocolo, o que cabe a essa arquitetura de informação e comunicação, certo? Cabe tipo assim, vou te dar um conteúdo inicial, mas joga a pessoa para chegar no SynCap semanal da Greenpeace Brasil, por exemplo. Entendeu? Ou se é um projeto que está chegando, uma organização, joga para chegar num SynCap futuro que a gente vai fazer da Global Regenerator, sei lá, ligado à geradora. Então, são coisas que a gente. Eu sei que não são coisas para agora, porque a gente está falando do super básico, mas são coisas para a gente começar a pensar. Fala aí, Christian. Excelente, Vini. Então, eu queria propor uma melhor estruturação. Posso até mandar por escrito, mas eu acho que é melhor falar aqui para a gente estar todo mundo alinhando, batendo nas etapas mesmo. Assim. Eu acho que a etapa mais simples de fazer aqui uma entrega, ver funcionando essa automação, seria conectar o chat GPT que a gente tem usado com o Telegram. Só isso, a pessoa conseguir fazer perguntas pelo Telegram para o chat GPT treinado do Hehe. Eu acho que essas APIs estão fáceis, dá para botar para rodar, ter uma primeira entrega, assim. Então, se tu quiser ir separando aí, João, eu posso te mandar escrito depois também, mas só para todo mundo alinhar e ver se faz sentido essa etapa, assim, de priorização, né? E depois a gente deve integrar com a Wiki, além do chat GPT, e daí, aí acho que direto no Chimeverse, aí não sei o que tu acha, sair do HackMD ou do GitLab direto no Chimeverse. Aí, pelo que eu entendi, o Atos pode criar um acesso para o Hehe, né, para o ciclo originário e Hehe como um todo, pelo Chimeverse. A gente poderia estar criando lá, deixando páginas públicas, outras privadas, enfim. E daí a segunda etapa, depois do ChatGPT com o Telegram, seria o ChatGPT e o Chimeverse com o Telegram. Eu acho que isso a gente teria uma boa base já. E a terceira ordem, eu acho que seria com o Google Drive daí. Vai pensar em 3 entregas, assim. E daí com o Google Drive já conseguir puxar esses dados para começar a entender o CRM também, né? Tipo, quantas pessoas estão, etc. Fazer ali uma tabela, provavelmente auxiliar, para a automação estar bebendo, lendo dados, né? A pessoa perguntar, tipo, quantas pessoas hoje no Rerê tem carteira, quantas não tem, por exemplo, a gente ter esses dados na mão. Maravilha. Maravilha. E Eu eu acho que eu mandei vou essa aí também, para depois a gente, acho que é uma boa beber daí também, depois, no futuro. Mas fica mais simples assim, né, João? Acho que dá uma pé no chão, assim, um feijão com arroz do dia a dia, a gente vai botando a coisa para funcionar já, para poder falar, ó, já temos algo rodando, já temos resultado. sim. Concordo, acho que é bem por aí mesmo. A gente já vai vendo até os próximos passos. Porque é uma coisa que eu já percebi, mas enfim, não quero dar mais complexidade agora, mas é só trazendo mais um motivo pelo qual isso que você falou faz todo sentido. Tem detalhes que a gente vai percebendo depois. Por exemplo, quando eu criei bot para o Telegram, eu percebi que o bot entra, mas ele não consegue ver o histórico. Ou seja, as conversas antigas, ele não teria acesso, ele teria acesso somente ao conteúdo que chega depois que ele entrou. Igual funciona no WhatsApp.
tá? Mas no Telegram, para o bot, é assim. Porém, existem formas da gente fazer backup das conversas anteriores do Telegram, e aí sim, deixar isso no Google Drive, deixar isso em algum outro lugar para que o bot, mesmo tendo entrado agora, recentemente, tenha acesso a todo o histórico e possa cumprir a função que a gente está propondo, né? Perfeito. Eu estou aqui É, pensando em um eu bot aqui desculpa, para João. conectar. Eu Usa queria pegar uma credencial. underline, John. Usa underline, não pode ser nome separado, tem que ser tipo tudo uma coisa só. E qual sugestão que vocês dão aqui pro nome, então? O nome do agente de A do Rerê no Telegram? É Reinaldo. Reinaldo é ai, ai, gente. Renaldo. Renaldo. Ou pode ser. Vamos ver Renato. aqui, né? Renato. Ou Raí. Bota Raí. Sei lá, qualquer nome. É isso. Regente? Não. O que vocês acham de regente? Eu acho que é um pouco feio, regente. Desculpa, Ai, totalmente sincero, colocaria até senso estético. algum controle de versão no próprio nome, assim. Ai, alguma coisa, porque não, enfim, futuramente a gente deve aprimorar ele. Criar Poderia o ser Rerê AI. Ou Re-Re-IA, né? Rerê IA. A, né? V1, sei lá, qualquer coisa. Também não é preciosismo. Mas aí, gente, só para seguir na ordem do que a gente estava falando, eu acho que fazer a automação bebê do histórico do Telegram seria algo depois do Drive ainda. Pode ser. Isso a gente pode definir depois. Se no Drive já tem, Porque se no Drive isso que tu falou, já tem material lá, sim, pegamos de lá primeiro. isso que tu falou, Atos, a gente teria que fazer um banco de dados do histórico e fazer casar a data que o robô está no chat Isso já desde a tem. data Isso eu já tenho, isso eu já tenho. Já fiz para backup não de todas as sair. conversas do Rerê desde o início do grupo. E seria só passar isso pro Drive, ele fica divididinho lá. Mas enfim, é uma Não, papo para outro debate. isso eu sei, Atos. Eu tô falando só que, tipo, ele entender que qual que é a divisão do momento que ele tá, né? O histórico passado, ele não tá incluído ainda, né? Então, e daqui para frente, né? Ele conseguir ter essas duas conexões, né? Da base de dados histórica e continuar com a base do Telegram. Ah, entendi. É que, na verdade, vai ser conceitualmente para o bot é a mesma coisa. A base de dados histórica vai ser, a relação que ele vai ter vai ser tipo igual a do Drive. Ó, estou indo lá fora pegar esse dado Sim, que eu não tenho, mas desde que ele entrou, ele faz naturalmente dele. sim. Por isso que eu vejo como algo depois do Drive até, porque primeiro a gente vai ter feito automação com o Drive, né? Depois a gente Sim, faz especifica. sentido. E não esquecendo do YouTube, né, galera? Mas aí o YouTube, Vini, eu acho que tem duas camadas, se a gente quiser deixar a coisa bem organizada. Primeiro, a gente tem que fazer uma automação que transcreve todas as horas de vídeo do Rei e tem uma base de dados de tudo transcrito. Esse é o Sim. primeiro ponto. E depois, o que seria lindo demais seria, tipo, ele conseguir dizer, tipo, mandar o link, tipo assim, ó, ele viu, acessou o transcrito, ele tem o endereço do vídeo transcrito, e daí a gente quer falar, eu queria saber em quais vídeos do Rerê já foi conversado sobre, sei lá, nitrogênio líquido, qualquer coisa aleatória. Falando. E daí ele vai falar, isso foi falado nesse, no minuto tal. Nesse no minuto tal, nesse no minuto tal, nesse no minuto tal, por exemplo. Com a transcrição e daí depois o acesso ao link do vídeo, né? É tranquilo de fazer isso. Então a gente pode, eu gostaria de aprender mais através dos vídeos do Rerê sobre conversas críticas sobre ReFi. Dele, você pode acessar no minuto tal esse vídeo, no minuto tal esse vídeo. Que eu acho que Não,
É uma Show, complexidade também. Eu colocaria depois do histórico do Telegram. Não, show de bola. Eu acho que essa arquitetura que nós estamos montando aqui, com esse passo a passo que você sugeriu, que faz muito sentido, tá? Vai servir de base para a gente poder fazer o que a gente tinha pensado originalmente, né? Que é as pessoas montarem numa dinâmica gamificada, né? A sua própria jornada livre-aprendente, e na medida que elas vão fazendo essa jornada, né? Elas vão recebendo POAPs, vão recebendo NFTs, entendeu? Vai se fazendo a prova de humanidade, depois a prova de. Enfim, vocês entendem o que eu estou falando? Tudo que nós imaginamos, né? Fazer ao longo dessa coisa. Evidentemente que não é para automatizar tudo, né? É para a pessoa ter contato, né, com as explorações que estão acontecendo, ela saber, né, chegar. A gente, a partir desse momento, pode também definir, né, se pelo histórico da pessoa, pelo tipo de projeto dela, se vai ser o caso dela se candidatar a fazer um mapeamento básico ou crítico, né, pela regeneradora, porque vai ser uma dimensão mais Red Hat mesmo, ou se vai ser o caso de fazer um mapeamento básico ou crítico, né, pelo ciclo originário, porque vai ser White Hat. Em suma, eu estou só explorando, galera, para vocês terem uma noção de como estava na nossa cabeça já há bastante tempo isso, né? Então, só estou passando para o Christian ficar. Fala, querido. Perfeito. Então, eu queria propor, na verdade, assim, próximos passos entregáveis para a semana que vem. Vamos ver, eu acho que pode ser factível, mas eu preciso daí do revisão, principalmente do João, do Vini e do Atos. Seria a gente criar um espaço do Rerê, a wiki do Rerê num Timeverse, então o Atos criasse acesso, e daí eu já migro tudo que a gente tem lá no GitLab ou HackMD pro Timeverse, numa estrutura funcional, e daí poder apresentar isso na semana que vem. E o João Stelita também apresentar o bot já funcionando com o ChatGPT na semana que vem. Acho que seriam talvez integráveis, assim, ok para trazer para a próxima semana. O que vocês acham? Eu acho factível. Mas deixa eu só fazer uma observação rápida. Isso porque nós já estamos considerando que nós vamos, de fato, fazer o wiki no Charmeverse, é isso? Sim. A gente nem considerou as opções, é isso? Fica a teu critério aí, Vini. Assim, a gente já explorou algumas opções, o Charmeverse é ótimo. Eu ainda sou da ideia da gente ter um servidor próprio com o Charmeverse, mas eu acho que o fruto baixo, já que eu não sabia que o Atos tinha esses acessos, né, ele pode criar para a gente usa. Eu só gostaria de, para ter totalmente clareza de tomar essa decisão tranquilo, entender como é que é o processo de exportar todos os blocos do Charmeverse, se isso é fácil, Atos. Caso a gente amanhã depois não queira. Então me passa isso para me dar uma olhada, eu acho que é só... E também se eles usam Markdown mesmo ou é um Markdown adaptado para o Charmeverse. Duas dúvidas que eu tenho. Tá, a gente pode ver isso na sequência. Tá. Mas vai lá, Vini. Não, é isso. Então, beleza. Vamos de Charmeverse, então. A gente não tinha esse entendimento, esse norte, né, estabelecido. Mas vamos nessa. Até porque o Charmeverse está completamente integrado, né? Web3 DeFi. Então, já está começando a fazer como outras infraestruturas, né, de Web3 DeFi estão fazendo, como o Karma Gap, né, como HyperCert, quer dizer, então, e conversa com tudo isso, né? Está conversando com tudo isso. Então, faz muito sentido. Eu só quero, mais uma vez, ratificar, né, deixar claro que a ambição do RE como protocolo é se conectar com tudo, não só com o universo de blockchain do Ethereum, do ecossistema do Ethereum, ou de outros ecossistemas parecidos com o Ethereum, como a Solana, a Cardano e lá por diante, né? Ou Polkadot, enfim. A gente também conversar com Holochain, conversar com outras DLTs, outras DAGs, só para vocês terem isso em mente, tá? E porque, por exemplo, na Internet Computer não existe, né? Na Internet Computer não existe carteira, não sei se vocês sabem disso, não tem carteira, é só um sistema de mensageria, tá? Não tem wallet, é mensageria criptografada.
Então, é uma outra tecnologia, não é a tecnologia de blockchain como a gente conhece. E no Holochain também é totalmente diferente, né? E sempre foi a ambição do Rerê, dentro da sua proposta agnóstica, né, ter conexão com essas outras tecnologias, né? Então, essa é uma observação para a gente não perder de vista, tá, gente? Senão fica parecendo que tudo se resume ao Web3 DeFi e o Ethereum. E não se resume a isso. Essa é a primeira questão. A Perfeito. segunda, a Eu segunda posso questão. fazer uma réplica já disso aí, Vini? Vai, Eu acho que manda. o caminho que eu vejo é que a gente pode, através da Wiki e do agente de IA já dessas entregas básicas que a gente vai estar fazendo, colocar massivamente conteúdo sobre essas outras tecnologias também, para incitar, demonstrar aplicações, como isso pode ser usado também no ecossistema do Rerê e tudo. Acho que esse é o fruto mais baixo para a gente amanhã depois, de fato, estar usando essas tecnologias. É isso mesmo. Isso já era uma coisa que a gente havia mais ou menos levantado, né? Levantado, não mapeado, levantado, mas a gente não chegou a fazer nada nesse sentido, né? A outra questão é essa dinâmica gamificada, né? Que eu não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a sugerir que a gente podia ter uma opção de gamificação e uma opção não gamificada. Não sei se você estava junto, Christian, quando a gente conversou sobre isso. Tipo assim, a pessoa pode fazer essa jornada livre aprendente de uma forma gamificada e ela pode não fazer de uma forma gamificada. Ou seja, ela pode fazer de uma forma mais, digamos, formal, né? Mas no modo pesquisa, vamos botar assim, né? Em vez de ser o modo game, é o modo pesquisa. Só para identificar ludicamente o que eu estou querendo dizer. Mas isso ainda está longe, eu estou dizendo que está longe, que eu digo, a gente já vai chegar lá. Mas é só para ver, entender o horizonte que nós queremos chegar, né? E outra coisa é a seguinte: o protagonismo da pessoa na ecologia do Rerê é tão significativo quanto o protagonismo do projeto, certo? Ambos são significativos, não tem um que tem um peso maior. Tá? Então, o protagonismo da pessoa para se apropriar, né, das lentes paradigmáticas do Rerê, de abrir o código do projeto, né, para no final das contas passar pela prova. Ainda tem isso, né, a prova de conceito do Rerê, né, o POC do Rerê, a prova de conceito para a gente implementar o projeto como empreendimento em rede, fazendo ignição, né, com a criação e dinamização de uma piscina comum de recursos compartilháveis para o projeto, né, que vira definitivo. E isso tudo conversando com as interfaces, conversando com a 3DeFi, vocês entendem o que eu estou falando. Então, tem ainda todo um trabalho, que não é agora, nesse primeiro momento, que a gente ainda vai ainda mastigar ele melhor, para entender como é que ele conversa com tudo isso, certo? Mas a gente chega lá. É só para vocês entenderem que esse basicão que nós estamos fazendo aqui é basicão mesmo, é o básico mesmo, porque a gente já tem muita coisa para melhorar aí pela frente, né? Nesse sentido. Sim. Sim, a última coisa que eu queria falar. Esse ano, eu estou jogando uma energia forte, isso eu já falei algumas vezes, né? Para fazer um ajuste fino com as interfaces ecossistêmicas existentes, certo? Então, eu já estou fazendo esse trabalho com a Greenpeace Brasil, como vocês sabem. Estou fazendo esse trabalho com o Ambis, né? Que tem uma interface com a Optimismo. E não sei se vocês sabem, mas nós vamos fazer a primeira edição com elas aqui no Brasil, através do EE, né? Da Latina Blockchain Hackathon, que é um evento grande no Peru, tá, gente? É um evento grande que elas fazem no Peru de Web3. O Rerê vai fazer, com as lentes do Rerê, a edição brasileira, tá? Desse Latina Blockchain Hackathon. Então, essa já é uma forma de a gente estar começando, né, a afinar, ajustar essa interface com o Ambis barra um Optimism, que é uma puta de uma camada 2, que não é nem... Hoje a gente pode dizer que o Optimism é super chain, né? Não sei o quanto o Christian está ligado nisso. O Optimism hoje, cara, tem criou um stack, né? O OP Stack, né? Chamado Super Chain. Então, eles estão trazendo... Para você ter uma noção, o blockchain da Coinbase faz parte da Super Chain, né? Da Optimism. Né? Então, e a Super Chain está ficando gigante. Então, ou seja, a gente ter conexão via Optimism com a Super Chain, entendeu? Através desse projeto dessas meninas. Então, essa é uma interface super bacana que está ganhando cada vez mais ajuste fino. Tá?
É, Vale vai fazer dizer que isso é uma jogada muito inteligente da Coinbase, né? A Coinbase se conectando à Superchain, ela está de fato trazendo esse hibridismo, né? De uma grande corporação junto com essa parte mais comunitária, engajamento comunitário, uma jogada muito sagaz deles. total, eles fazem isso já há 2 anos, né? 2 para 3 anos eles estão nessa brincadeira aí. É, então, e o que acontece? A gente vai ter, agora, estamos testando uma interface com a ecoindústria modular, para tecnologias livres, né? Open hardware, e nós vamos ter aí um projeto, vamos começar a ter um projeto que vai dinamizar essa interface, assim como a Greenpill, né, Brasil, dinamiza a interface com Web3 DeFi, especialmente Gitcoin, Octante, enfim, GiveF, mas principalmente Gitcoin, né? Nós vamos ter um projeto que é o Global Generators, tá? Então, o que acontece? Vamos ter essa interface. Ou seja, Christian, a ecoindústria modular vai virar uma interface do RE, entendeu? Através do tipo assim, o Global Generators vai ser a referência dessa interface, entendeu? Mas o que vai aparecer é a ecoindústria modular, certo? Inicialmente, certo? Inicialmente. E como primeiro projeto já integrado como um dos projetos já integrados à geradora, já é o Florestas Ponto Social, como vocês sabem, né? Eu estava na dúvida com relação a isso, mas não, e já vai ser um dos primeiros projetos já integrados à dinamização da geradora. Então, tudo isso está vindo aí pela frente, tá? E a gente vai precisar ter isso em mente para a gente não reduzir, né? Não cair no erro sem perceber, né? De reduzir o escopo do RE enquanto protocolo cybercultural, né? Que quer conversar com a sociedade como um todo, e entender e criticamente pensar, né? Agora, nesse basicão, quais são as coisas que nós já vamos deixar pré-engatilhado, né? Nesse primeiro marco, no marco 0, para o marco 1, para o marco 2, entendeu? Para a gente poder chegar lá. Então, esses são os comentários que eu queria fazer. Começando aí com você, Christian, depois a gente passa para o Adson. Perfeito. Agradeço os comentários e elucidação de vários aspectos. Eu acho que é sempre importante estar gravado para a gente ver também aqui, revisar, mas tá relembrando, né, o escopo total, né, da proposta. Acho que bem lembrado, Vini, agradeço. Na verdade, eu levantei a mão para fazer um comentário ali direto pro Stelita, que eu vi a resposta que teve ali no Telegram do robozinho já, e eu queria saber daí, assim, Estelita, Atos, Vini, na verdade a gente podia criar chats, tu pode voltar no chat GPT ali, Estelita, por favor? Ali, sobe lá na esquerda, lá ó, na barrinha, na esquerda, na coluna ali, ó. Ó, ali, ó, ele tá vendo que ele tem Jorel, Quiron, JavaScript, Grande Evangelho, ele tem, a gente poderia criar agentes do Rere aí, criar um agente, ó, agente do Rere, aquele ali, ó, por exemplo, beleza, que é esse que tu tá usando, eu vi ali, tá, entendi. Esse era o meu primeiro comentário, eu ia falar pra gente criar aí em vez de já o chat, mas tá bom, vocês já criaram. A outra coisa que a gente poderia fazer com o tempo seria criar especialidades, na verdade. Digamos, ter um agente do Rere focado no desembarque crítico, enquanto ter outro focado tipo em tutorial, ou outro focado para não sei, entendeu? Tô dando ideias ali, mas é criar especialidades de agentes, né? Tipo, um mais experiente, outro mais mão na massa, ou sabe, coisas. Eu acho que isso seria legal, porque daí no Telegram a gente poderia ter os comandos de tipo, agora eu quero falar com o especialista de onboarding. Ou agora eu quero falar com o especialista tal. Aí, o que vocês acham disso? Porque eu acho que quando ele começar a ter volume de informação, talvez ele comece a atrapalhar. Eu, trabalhando com o ChatGPT, eu já percebo isso. Quando você tem muita coisa, às vezes ele começa a dar uma misturada ali nas abordagens, uma abordagem muito pragmática que ele vai ter para tutorial, talvez atrapalhe a crítica e vice-versa. Então, talvez seja legal separar isso em agentes especializados diferentes. Tá. Deixa eu fazer minhas considerações, que eu acho que já vai até contemplar o que você mencionou. A gente está indo muito rápido.
Na hora de fazer a parada acontecer, ela não acontece tão rápido quanto a gente está imaginando. E aí, bom, vai ter que ser passo a passo, vamos dizer assim, por exemplo. Ah, um exemplo. Isso daí, João, tu está fazendo, tu está tendo que meio que configurar cada tipo de fluxo, né? Tipo assim, quando acontecer isso, faça isso. Quando acontecer isso, faça isso, Tipo Não, isso. né? Não, no dele, Tá bom. é mais ou menos por aí, não é não, Christian? Tu acha que... Porque no... Sim, sim. Com essa, usando dessa forma, é mais ou menos por aí. Eu só desconectaria esses todos que estão aí embaixo, sei lá, o memory, os tools, só deixa desconectado só para. Vocês precisavam deletar, mas só não deixar conectado para não interferir na. Porque a gente tem que começar do mais simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a mensagem enviada chegar num agente de IA que possa responder automaticamente. E o fato desse agente de IA responder automaticamente faz com que a gente tenha que, às vezes, entrar numa outra etapa que não é tão simples, assim, do tipo, não é só conectar esse agente que a gente tem aí no GPT. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu acho que vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Fica à vontade, Atos. Achei a observação bem. Então, por algum motivo, eu não tô, eu vou ter que entrar pela web aqui para compartilhar minha tela. Peraí, eu vou sair e já volto. Tá. Só uma última coisa, enquanto o Atos sai e volta, João. Eu tava, já há um tempo que eu estou pensando em. Eu dei uma reconfigurada, né, no Telegram do Rerê nesse início de ano. Né, criei uns canais novos e. Enfim, fiz o rebranding, né, de canais antigos para coisas que ainda nem aconteceram, por exemplo, a gente começar a fazer um onboarding, né, o embarque, o desembarque de projetos estrangeiros, né, de pessoas vindas aí em inglês, né, literalmente, era para a gente começar a fazer isso em março para abril, agora vai ficar agora para maio, que é o seguinte, tem muita gente que está ali no Telegram do Rerê que não está ali, na realidade. Vocês sabem disso, isso acontece com qualquer Telegram, né? Qualquer mensageiro. Tem muita gente que não está ali, mas não está ali. A pergunta é: vocês acham que é interessante a gente aproveitar que está criando a primeira arquitetura, né, de informação e comunicação do RE e a gente gerar um Telegram novinho em folha e verificar quem vai de fato querer fazer a, digamos assim, porque aí o que vai acontecer, né? A gente a gente vai meio que, entre aspas, botar ordem na casa no que diz respeito ao Telegram, entendeu? Assim, o que eu quero dizer? Quem de fato vão ser os ADMs, né? O que o ADM pode fazer, não pode deixar de fazer. Enfim, e obviamente que temos que considerar, por exemplo, uma exploração que o Gustavo Cavalcante vem fazendo com relação à privacidade. Ele tem toda uma ideia de trabalhar, né, o universo do Telegram, né, ali com a DAO do Telegram, com o cripto do Telegram, que é o Tom, de trabalhar a informação, né, de trabalhar com alguma privacidade com a informação. Eu não sei, ele tem todo um estudo que ele vem fazendo, né, que não é de agora, para dar uma dinâmica que, segundo ele, é uma dinâmica mais interessante, mais sagaz, mais inteligente de uso do Telegram. Eu confesso que eu não tive tempo ainda para parar e conversar com ele com calma, ver o que ele está desenvolvendo. Eu imagino que vocês também não. Mas é uma coisa para conversar, entendeu? Então, a primeira pergunta é: seria interessante, de fato, a gente, em função de estar criando a primeira arquitetura de informação e comunicação do RE, a gente criar um Telegram novo em folha, que já vem com já vem com a gente já integrado, imaginando quais são de fato os espaços, né, os canais, quem de fato vai ficar como ADM, etc. E que política é essa, né? Sei lá, eu não sou muito dessas coisas, mas eu imagino que, já que a gente está incorporando essa tecnologia, né, e a gente quer incentivar as pessoas, de fato, a estarem presentes, né? E curiosas para experimentar a tecnologia. Não adianta a gente botar lá e ninguém usar, certo? Só a gente. Isso não faz sentido, né? Então assim, eu estou aqui imaginando, mas eu queria, obviamente, o feedback de vocês aí. Fica à vontade.
Vini, eu acho interessante, principalmente para a gente fazer um sandbox no começo agora, que é colocar o agente de IA não no RR atual, criar um outro para a gente aqui que está no círculo originário, fazendo essa nova arquitetura, trabalhando nisso. Só a gente está nesse Telegram inicialmente testando, experimentando, até daí dizer uma prova para colocar em produção no outro, por exemplo. Mas eu acho que de qualquer forma seria interessante pensar na arquitetura de todos os chats, tudo do Rerê, com mais pessoas. Eu acho que então criar um novo parece um caminho bacana. Mas eu devolvo a pergunta: por que não reformar o atual e criar um novo seria melhor? Dá para dar acessos no atual, etc. Não precisaria criar um novo nesse sentido. Vamos lá, gente. Vamos rodar aí. Atos, João, Vitor. Queria desenvolver mais também dessa ideia que o Atos estava querendo falar, mas sobre o que vocês estão falando, sobre o Telegram, eu acho que dá para reformular esse mesmo, para dar uma limpada assim, e as pessoas não perderem pessoas que têm interesse ali, entendeu? Já estão ali. Acho muito legal sair. Enfim, fala aí, Atos. Eu acho que o que dá para fazer foi algo que eu já tinha feito como teste na Agroforestal, com a Agrofio BR, foi criar um outro ponto de contato. A gente tem, no Rerê tem vários canais, né? No próprio ponto de contato do Rerê tem vários. Círculo Originário, Geral, enfim, tem vários. Se a gente criaria um, que naquele ali você tem, só naquele a IA tá atuando, entende? E aí, naquele dali, quando você conversar, a IA vai poder conversar com você. Mas eu não deixaria ele no grupo, não deixaria a IA no grupo geral, eu acho, sabe? Porque senão ela pode se envolver com conversa o tempo todo, a menos que, aí a gente entra no que eu estava querendo mostrar para vocês, que aí fica uma coisa mais automatizada do que a gente ficar configurando cada coisa. Tem isso daqui agora que é open source, está sendo feito pela galera toda desse mesmo ecossistema, que é o ELISA EA. Aqui eu estou pegando, aí tem os characters, ou seja, a moral da história é que a gente inventa um nome para ele e coloca as características dessa IA. Uma bio, tipo assim, cria uma biografia das coisas que a pessoa viveu, ou nesse caso seria o Dobby, do Harry Potter, né? Aí aqui, lore, tipo, vai falando algumas coisas sobre mais informações, assim, características, o tipo de conhecimento que ele tem. O Dobby, né? Se vocês lembram, ele é um duende lá, sei lá, um elfo, alguma coisa assim. Então, os conhecimentos dele são esses. Os exemplos de mensagem... Vou te cortar só para uma boa causa prática. Seria interessante colocar como modelo, como você falou, pedir para o nosso agente já criado para criar um modelo de prompt com base nesse. Aí é que tá, cara, isso aqui já é uma coisa já estabelecida e ele é bem mais complexo. Ele é muito mais completo, eu diria. Porque quando você cria uma bio, você coloca todos isso aqui, o tipo de conhecimento que tem, os tipos de mensagem, como ele responderia, sabe? Isso tu está falando para especialização de agentes, né, Atos? Isso. Tá. Mas é que o fato, quando você especializa o agente, ele fica apto para te fazer perguntas, para conversar mesmo. Diferente de dar algumas respostas pré-prontas baseado nesse gatilho. Porque o que a gente está fazendo no N8N é criar gatilhos, né? Ó, quando isso acontecer, faça isso. Então, dessa forma aqui, a gente consegue tipo, fazer um agente que vai ficar meio que independente, assim. Sim, mas, Atos, só um esclarecimento, assim, até em relação à resposta que eu te dei ali, porque tu falou desses gatilhos. O que o João fez hoje, ele só conectou o agente de IA com o Telegram. Aquele agente lá, ele não criou um monte de gatilho e fluxo. Dá para ser feito, mas exato, não fez exato. Exato. Talvez eu até esteja colocando mais complexidade. Eu acho que a única etapa que falta aí nessa N8N do João é colocar essa relação do... Tipo, ele consegue chegar a mensagem no Telegram e agora essa mensagem tem que ser enviada para o agente e o agente tem que saber que deve responder. Então, já fez isso. O que a gente não tem são a divisão de especialidades. Que eu acho que esse é a minha proposta é a seguinte, ó, para responder o Vini, todo mundo junto agora.
Vini, com relação a quem não está participando do Rerê e está lá no grupo, eu acho que poderia, em vez de criar um grupo novo para ver quem se manifestar que está no grupo novo, a gente poderia mandar mensagem direta para as pessoas e ver, cara, então, a gente está vendo, né, tu não está participando. Se a pessoa não responder, tira ela dali. Se ela não responder em uma semana, duas, alguma coisa do tipo. Eu acho que é mais fácil do que criar um novo. E daí, Atos, com relação à proposta que tu trouxe, eu acho maravilhosa. Eu acho que a minha sugestão segue sendo a gente criar um outro grupo do Rerê, mas não é porque a gente vai mudar o grupo do Rerê, é um grupo dos desenvolvedores dessa nova arquitetura. Então, onde a gente vai experimentar num ambiente mais controlado, daí a gente vai conseguir botar a prova para ver, tipo, pô, realmente tem que ter esse agente especializado, aquele especializado, sei lá, pelo menos três agentes. A gente desenvolve esses agentes mais especializados, usa essa sugestão que tu deu já de bio, tudo. E daí, quando a gente vê que tá rodando nesse grupo, a gente põe aí decide em qual chat geral a gente vai colocar essa IA. Boa, Concordo em gênero, número e grau. também. Muito boa, muito bom, Cristiano. Excelente. Vamos criar logo isso, então, né? Vamos criar logo esse ponto de contato de prototipação, né? Legal. Aqui, ó. Dessa inteligência. Eu vi Falei, o João tava se coçando para colocar já no Rerê ali. vamos criar esse outro para não colocar no Rerê agora. Vai lá, Vitor. Bom, gostei muito da solução que o Cris deu, acho que ela acertou bem no meio termo. O que eu ia comentar só era em relação à objeção que o Vini trouxe, né? Ele falou que um dos problemas do grupo é que tem muita gente que fica ali, né? Os ghosts. E aí eu acho que, de toda forma, vai ter uma parcela da rapaziada que vai acabar fazendo isso, vai acabar esfriando, coisa do tipo. Não acho que a solução para isso seria criar outro grupo, porque eu acho que vai sempre existir. Nos grupos de Facebook, eu lembro que existiam bots ou formas de você saber se a pessoa era inativa ou não e ficar filtrando, né? Então, talvez uma IA que fizesse alguma coisa do tipo de tanto tempo para dar uma limpeza fosse eficiente, ou esse trabalho ali de ficar vendo se o pessoal está engajado ou não. Ou também uma forma de manter, sei lá, um grupo geralzão, onde pode deixar todo mundo ali, e aí, com o tempo, ter um grupo mais seleto, por exemplo, que você que está participando mais, você vai estar mais ativo naquele grupo, e aí ter algumas regras para permanecer. Seriam umas formas assim. Não gosto muito da ideia de ser exclusivo, mas eu não. Se for só esse o problema, não for nada relacionado às IAs, eu não aprovaria um grupo totalmente novo, né? Com exceção da ideia do Cris, que seria um grupo de organização. Né? Boa, Vitor. Boa. Só uma questãozinha rapidinho, Atos. Só uma questãozinha, querido, que é o seguinte, uma coisa que me atrai muito, não sei se atrai vocês, eu tenho uma alma minimalista, tá? Eu sou um cara minimalista e tenho uma alma minimalista. Né? Então, por exemplo, que o ponto de contato do Rerê tenha só um geral no início, para quem está chegando, né, como interagente, e que na medida que ele vai, digamos, trocando essa ideia, né, com o agente de IA, com o chatbot, ele vai demonstrando interesse e curiosidade para querer explorar, para querer saber dos syncs, ou querer saber da agenda, saber das explorações que estão acontecendo, vai fazendo um unlock desses outros canais. Aí eu pergunto, isso não conversa um pouco com a exploração que o Gustavo Cavalcante está fazendo, de fazer uma espécie de árvore de Merkel, né? Onde você tem... os canais estão tipo assim, em vez de estar tudo em um canal só, né? Do Telegram, tem um ponto de todos os canais estão em telegrams diferentes, né? Com acessos diferentes. Eu não sei, isso é uma ideia. Tipo assim, na medida que a pessoa vai. Como tem no Discord, não sei se vocês veem isso no Discord, né? Na medida que você vai fazendo um unlock de coisas, você vai abrindo mais canais, você vai acessando mais coisas, né? Seria o caso de a gente fazer alguma coisa nesse sentido no Telegram? Uma pergunta para vocês. Cara, Vini, eu tive muita dificuldade de interagir com esse Gustavo. Assim, eu nunca vi ele numa chamada, então ele não é o mesmo do Stellar, né? Aquele lá, o Pirâmide, que tu tá falando. Não é o mesmo. Então, o Pirâmide, ele devaneia, ele fala um milhão de coisas, assim, ele parece ser uma pessoa bem inteligente, que tá pesquisando várias coisas, mas eu não consegui ter uma conversa objetiva com ele até então. Então, sei lá, eu acho que se a gente for explorar o que ele tá trazendo, falando duro direto, assim, para a gente não desvirtuar ou entrar em muitos caminhos,
teria que ser uma chamada com ele. Botar ele numa chamada, conversar e mostrar o que ele fez, pra gente entender, porque por chat não conseguia avançar muito, assim. Ficou muito... O assunto muda muito rápido, várias coisas, então essa seria a minha sugestão, assim. Com relação a esse aspecto mais minimalista do Telegram no Rerê, vocês acham isso legal? Interessante? Atos? Aspecto mais minimalista, desculpa, volta nisso. Eu não entendi muito bem também, Vini, porque tu perguntou pro Atos especificamente, talvez eu não tenha respondido, mas eu não Eu entendi. mandei para todo mundo, mas como o Atos estava na reta, eu passei para ele. Era o seguinte, em vez de a pessoa, quando cai no ponto de contato, ter lá N canais, ela vai entrar no geral do Rerê, né? E ali do geral, ela, na medida que ela vai explorando, ela vai abrindo mais canais para acessar, entendeu? Como isso acontece no Discord, por exemplo. O Discord faz muito isso, né? Entendi. Seria uma coisa de pontuação, né? Vai liberando novos acessos. Ah, já interagiu nesse ponto, agora você já está apto para tal coisa, já sobe de nível, como se fosse isso. Mas sem essa questão de hierarquia, de subir de nível. É uma questão mesmo de proximidade, gerar proximidade, interesse, abertura, entendeu? Entendi, mas o bot não vai saber o que é proximidade e hierarquia. Para isso, a gente vai ter que atribuir algum score, algum tipo de coisa baseado nessa proximidade. A gente vai ter que definir isso, pensar isso, e eu vejo isso como uma coisa que vai ficar em andamento depois que a gente estiver num grupo próprio de desenvolvimento enquanto vai fazendo esse bot. Eu acho que a gente ainda está trazendo muita complexidade para uma coisa que, sim, eu concordo. Eu acho que naturalmente é isso. Isso é uma coisa que eu até ia comentar. Dentro desse desenvolvimento, a gente começar agora num grupo só, poucas pessoas, para ir testando mesmo, quando ele funcionar, a gente traz para o Rerê. E quando trouxermos para o Rerê, eu acho que sim, seria interessante a gente ter alguma gamificação nesse ponto. Você está falando na prática, para ele funcionar, rolar tipo uma espécie de gamificação. Sabe? Ter alguma coisa que vai identificar para o bot que isso mostra proximidade. E aí a pessoa vai liberando outras coisas, mas a resposta curta é sim, eu concordo. Isso é para agora. Eu faço da resposta do Atos a minha também. Eu acho que é bacana, faz sentido, mas vamos manter no radar. Mas eu acho que é uma conversa para a gente ter, de fato, para chegar no nível pragmático de fazer isso mais para frente. Não, eu quero ouvir o Vitor. Mas, sim, o que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas reclamam que se perdem no Telegram do Rerê. Ou seja, tem dificuldade de acompanhar, de saber que... É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que... Talvez até... Desculpa, Vinícius, cortar, mas é que eu não posso perder isso, que eu acho que é bem importante, que até foi mencionado. Eu não acho legal tirar as pessoas do grupo, mesmo que sejam os ghostings, porque eu acho que isso que a gente está trazendo agora, uma vez que esse bot funcione, ele pode trazer essas pessoas de volta, elas podem voltar a se interessar, vai facilitar, talvez elas não se percam mais em tantas mensagens, vai ser muito mais objetivo, e eu acho que é uma chance de chamar de volta essas pessoas que estão ali no ghosting, que não sabem direito como interagir, enfim, se perderam ali. Mas, de novo, é uma outra coisa que vai ficar para uma fase lá na frente, uma vez que esse bot já esteja funcionando de forma satisfatória. Assim. Boa, legal. O que eu queria implementar era mais essa visão. O Vini sempre me chama com um novo usuário, né, para passar o feeling, né? E assim, a gente tem muitos grupos, realmente é uma coisa assustadora. Essa parte de gamificação que a gente fala, a gente está falando mais como uma forma de pontuar, de burocratizar a entrada do membro, né? Mas assim, mesmo sem essa gamificação, eu acho que ela já existe socialmente. Por exemplo, eu entrei aqui, conforme fui participando de alguns syncs, eu me sinto mais confortável para participar de alguns grupos daqui de bate-papo e eu não sinto tanto de outros. Por exemplo, eu hoje consigo participar do mapeamento crítico, tecendo interfaces, do círculo originário. Esses são coisas que eu sempre estou lendo aqui, estou mais atualizado, e os outros que eu ainda não tive contato, que eu não tive, sei lá, um assunto aqui, ou alguém me convidando para ir, eu não me sinto tanto parte disso ainda, sabe? Então eu acho que é um pouco nesse caminho, acho que o Vini estava falando, né? E mesmo que não esteja uma coisa que bloqueie, mas, sei lá, um convite, você precisa ser convidado, ou você precise ativamente ir lá e acessar o grupo para você começar a participar, né?
E acho que sobre o Watts tinha falado uma coisa que eu ia comentar, que ele falou agora, da IA, não vou lembrar, não. Depois eu lembro e comento. O que eu mencionei da IA, se a oportunidade dessa IA, essa tecnologia, chamar pessoas, a gente não precisa tirar ninguém. Mas eu gostei disso que tu trouxe, Vitor, porque eu acho que tira o melhor dos dois mundos. Essa gamificação não necessariamente poderia ser automatizada, mas poderia ser alguma coisa que a gente cria baseada nas nossas diretrizes humanas. Né? Eu sempre lembro do testimonial do Orkut, que é uma coisa que nenhuma das novas redes sociais tem, que tu podia fazer um testimonial sobre uma outra pessoa. Olha, eu já passei por isso aqui, me amarro nessa pessoa, porque, sabe, já fez isso aqui por mim. Isso é quase uma prova de humanização. Nós teríamos uma prova de humanização, mas uma prova de humanidade bem quente é certo. Você tem um outro humano atestando que aquele humano ali já interagiu comigo, sabe? Mesmo que eu não tenha visto pessoalmente, já participei de... Entende? Mas seria alguma forma de uma pessoa atestar sobre a outra. A gente pode chamar isso de convite, a gente pode chamar isso de... Mas na prática sabe, algum indício que um humano dá sobre o outro, e isso já poderia trazer um outro nível, né, de envolvimento, como o Vini está falando, de aproximação, um outro grau de proximidade, usando as palavras do léxico do Rerê. Só comentando rapidinho, eu lembrei aqui que o Watts tinha comentado, ele tinha falado sobre ser contra a retirada de ghosts. Isso, com certeza, acho que não dá para retirar, a gente tinha que colocar eles com uma espécie de remarketing, sabe? Aquela pessoa, aquele lead frio, que a gente tem que fazer alguma coisa para chamar eles. Acho que o Chris que comentou sobre fazer uma espécie de funil, onde os mais engajados, a gente tem uma comunicação, aí quem tiver mais frio, mas já demonstrou interesse em algum momento, a gente coloca em outra etapa do funil ali para tentar reativar essa pessoa. Eu acho que é por aí mesmo. Mas vale lembrar que isso é tudo uma coisa bem complexa, existe vários casos, né? Eu acho que é riquíssimo tudo isso que a gente está trocando aqui. E, enfim, não dá para fugir muito disso. E eu acho que, na verdade, esse aqui é o fluxo natural desse encontro. E pensando nisso, eu acho que, de repente, para o desenvolvimento do bot, dentro desse grupo fechado de testes, de repente seria um outro sync, um outro horário, que fosse mais um grupo de trabalho, mesmo para a gente ficar mais pragmático. Porque é inevitável, quando a gente está todo mundo junto, a gente fica, né, trocando um monte de ideias e a gente acaba fugindo de uma coisa mais pragmática que, de fato, gera uma... Enfim, gera uma entrega logo. A gente pode fazer umas sincadas para trabalhar direto em alguns combinados que a gente vai fazendo nesses encontros aqui, sim. Eu acho, e os encontros daqui vai botando itens no backlog para a gente ir desenvolvendo conforme... Exatamente. Tá. E, bom, já criei o grupo, o Estelita ainda não entrou porque eu não posso adicionar ele em grupo, ele tem que aceitar o convite, mas já coloquei como admin ali. E daí eu vou depois transformar num super grupo. Vocês estão como admin, vocês podem fazer ali o que quiser também já. Bom, cara, eu acho que assim, eu tô contente de uma forma dos encaminhamentos que a gente deu, como que a gente está direcionando. Eu acho que a gente tem que começar a pensar também botar nesse grupo aqui e começar a pensar quais especialidades de agentes de IA a gente vai estar criando, né? Para estar aí sim sincando, talvez, para estar criando já esses prompts e esses agentes. E daí ver como a gente vai chamar as sessões. Pedir para, eu quero falar com esse, quero falar com aquele, né? Vai ter mais de um, no caso. Sim. Eu queria trazer uma proposta para o Vinícius, porque eu acho que isso na real, essa Eliza OS que eu mostrei, eu acho que é o ambiente perfeito para tu trazer todos esses conceitos do guardião do kernel. Eu imagino que a gente tinha que ter um agente assim, que pudesse deter o teu conhecimento como guardião do kernel, sabe? E esse agente vai ser no caso seria com essa especialidade, e aí tem outros para outras coisas, mas eu acho que isso é importante porque, enfim, o fato de a gente criar esse personagem, o guardião do kernel, do Rerê, vai trazer muito mais facilidade mesmo para um monte de coisa, até para explicar termos. Não entendi isso, ele já vem aqui e já explica, sabe, umas coisas. E ele tem autonomia e assim, ele toma decisões baseado na biografia dele, baseado na personalidade. Tu cria um agente com personalidade, assim, sabe? Mesmo. Então, que é o Glocal IA. Vamos digitalizar o Vini. Vamos digitalizar o Vini, o digital twin dele. Literalmente, né?
Muito legal. Não, tô dentro, cara. Vamos lá, vamos fazer esse trabalho. Ano passado, você sabe, eu fiz um trabalho muito forte com a Ana Bida, né, com o Vini. Separei vários conteúdos, fizemos um treinamento desse agente A aí, ficou razoável, tá, gente? Não ficou nada assim, mas ficou bem interessante, tá? As respostas que ele está dando. Mas vamos lá, tô dentro. A último comentário que eu queria fazer, antes da gente partir para o fechamento do nosso Syncap, né, de hoje, Queria falar isso também. que é o seguinte. Eu não sei se o João tá ligado que o Christian já criou esse novo ponto de contato para a gente poder fazer a prototipação, né, do agente, do chatbot. Que eu queria dizer o seguinte para vocês. Me deu um branco agora, deixa eu me lembrar. Boy. Cara, me esqueci. Passo. Segue o barco. Daqui a pouco eu vendo. Me deu branco. Acho que o João queria falar, né? Olha só, que eu estava fazendo um outro projeto que eu lembrei aqui, que é mais do que um agente que só segue alguns gatilhos, né? Na verdade, a gente conecta ele num RAG, num Supabase. A gente pode alimentar o Supabase com vários documentos. Com o Drive, a gente vai alimentando o Supabase. Ele acessa. E aí dá para assim, ter um banco de dados, né? Com as tabelas. Entendi. Bota Consegue... fé, João. Bota fé. Tem várias formas da gente chegar no mesmo lugar, né? A gente poderia conectar o Google Sheets, são arquiteturas diferentes, eu acho que essa daí faz bastante sentido, e eu acho que cabe a gente deixar isso para um Syncap específico de trabalho mesmo, né? Aqui a gente acaba divagando muito, mas, cara, faz todo sentido. Não só o Supabase, eu até diria para tu dar uma olhada no Google, no Firebase Studio, que eu compartilhei agora contigo, acho que tu vai se amarrar. Eu tava para olhar ele. Eu tô querendo mexer no Manus, cara, porque eu tô com o Manus aqui, ó, liberado. Pessoal, só assim, como no caso guardião da documentação sempre, eu vou pedir que, assim, primeiro, o João entra no grupo, por gentileza, ali no Telegram, e todos esses links, atos que tu tá mandando, sugestão, essas coisas, vamos mandar daqui para frente tudo no grupo, inclusive o passado, que vocês mandaram recente, busca lá, encaminha no grupo, para a gente não perder essa curadoria das coisas que a gente avaliou, o que não avaliou, enfim. Tá, eu vou jogar para lá o backup do Rê, todas as conversas desde o início desse grupo. Eu posso jogar o agente lá dentro? Pode. Ele vai responder tudo? Não, né? Como é que eu boto um gatilho para ele? Adicionei. O arroba dele, né? O arroba dele, ele como bot. Ele só responde com arroba, Isso pode ser configurável, mas sim, pode ser um começo. Ele só responde quando for solicitado. Configura ele aqui, não é? Ou no Botfather. Eu não configurei aqui. Me ajudem depois se ele vai configurar esse agente aqui dentro. Te ajudo, cara. Te ajudo porque depois bota o chat ID. É só botar o chat ID do grupo, mas beleza, a gente pode fazer isso depois. Gente, eu me lembrei do que eu queria falar. Um dos aspectos principais da dinâmica do RE é incentivar a interação, certo? Atiçar a curiosidade e incentivar a interação. Então, se a nossa dinâmica de interação, né, do chatbot, do agente já, for uma dinâmica de não dar respostas totalmente prontas, entregar tudo bonitinho, e sim deixar sempre uma curiosidade, né? Tipo assim, incentivar a interação, a pessoa correr atrás para interagir, né? Com outras pessoas, não só com o chatbot, né? Chegar junto. Eu acho que essa é uma característica que eu vou poder trabalhar nesse Elisa aí, dados, entendeu? Não é uma coisa para agora, é uma coisa mas para incentivar a curiosidade da pessoa, para ela querer interagir, né? Porque é o que está faltando na sociedade, as pessoas não estão interagindo, né? Só estão monologando. E eu vi, a gente pode criar gatilhos até quando tiver coisa no YouTube, tudo, ou histórico do chat, por isso que é importante, porque ele pode algumas vezes dar uma resposta, fazer uma pergunta aberta e falar, tipo assim, mas eu acho que o fulano e o fulano tal podem falar melhor sobre isso. Eu estava pensando nisso agora mesmo. É que é uma coisa que a gente faz como humano, né? Às vezes a gente vê uma mensagem, isso aqui,
eu vi que a pessoa vai se interessar e a gente marca. Eu tava Aí pensando falou, mas eu acho que a pessoa mais certa pra te falar sobre isso é o Atos. Aí o robô já marca o Atos, porque ele sabe que o Atos falou pra caralho sobre isso no grupo já. perfeito, acho que é por aí mesmo. Isso aí, P2P, é um dos paradigmas de RE. Isso aí, querido. Muito bom. Eu acho que essa que tem que ser a característica, entendeu? Porque da forma como a gente está usando até hoje, a gente está usando dentro do padrãozão que está aí fora, né? Do padrãozão mesmo. Do padrãozão de WhatsApp, inclusive, né? WhatsApp, Acabei de pensar que isso pode ser até uma diretriz dele, no sentido de, supondo que ele vai ter um conhecimento do glossário do Rerê. Eu fiquei em dúvida, não sei o que isso aqui significa. Aí o IA poderia responder, olha, dentro do que a gente tem no nosso glossário, isso aqui significa tal coisa, mas Vinícius pode responder melhor, né, Vinícius? Já te marca a pessoa também. Já chama a interação entre humanos. É isso aí. É exatamente isso que eu estava querendo falar, que me deu branco, entendeu, gente? Que é o principal. É isso mesmo. Galera, eu acho que nós já podemos caminhar para o final aqui, né, para fazer uma apreciação e um check-out. Começa por você, João. Show. Eu acho que a gente tem que, de fato, assim, de repente, pensar num mundo mínimo para ter o N8N nosso próprio, porque esse mesmo que eu criei aqui eu passo para o nosso N8N. E aí eu queria também a senha do nosso. Já sempre peguei, sempre esqueci, né? Eu tô sem a senha aqui do nosso e-mail para entrar no login do Google, né? Para confirmar aqui. E aí criar do Rei Bandas para mim. E é isso, assim, pensar nessa. Pagar um N8N próprio pra gente, para começar a criar. E aí começar essas reuniões agora de terça, 3 horas, vai ser bem produtivo, eu acho. Tomado aí também com a chegada do Atos com a gente aqui. E tem muita ação. A gente vai trabalhando de forma assíncrona, mas pode ser que uma semana a gente joga para o desenvolvimento do IA, né? Do chatbot, e outra semana para o Wiki Raiz. Ou seja, uma semana sim, uma semana a gente outra semana o Wiki Raiz, mas a gente vai trabalhando de forma assíncrona os dois, entendeu? É a sugestão. Eu acho que a gente não pode escapar agora de alguma característica meio organizacional, do tipo um Notion da vida ou Charmverse mesmo, para a gente ir colocando tudo isso que a gente falou sobre um monte de coisa hoje, mas várias não estão anotadas. Várias coisas têm uma prioridade maior, ou seja, já vê esse bot funcionando num grupo fechado, por exemplo, e outras coisas que são o guardião do kernel, agentes especializados, que é uma coisa que vai ficar lá para frente. São tudo coisas que a gente já deveria gerar um backlog, né? Uma lista de tudo que a gente quer pronto, mesmo que seja para daqui a 5 anos. Mas, enfim, a gente tem uma noção do que vem primeiro, o que vem depois. E eu também vejo que o que eu tinha, não sei, vai ficar a decisão de cada um, mas eu acho que são duas etapas importantes. Uma é essa, de gerar o backlog, de a gente colocar as ideias, explorar e deixar a mente livre para pensar em alternativas que não vão ser para agora. E uma outra é um sync-up mais específico, né, assim, focado nas entregas mais pragmáticas. Não, agora a gente só vai conectar isso aqui com o Telegram e fazer ele responder, sabe? Bom, tá pronto. O próximo sync-up é outra coisa. Então eu vejo como momentos separados, assim. Não sei se vai ser na terça às 3 horas, mas, enfim, fica a critério do grupo, né, para decidir. Eu só percebo a necessidade de ter um grupo mais focado para a parte mais pragmática mesmo e organizacional. Sim. Bom, já pego o gancho para também fazer a apreciação no checkout ali. Concordo com o Atos, isso vai acontecer. Atos, assim, cria o Chimeverse, eu já crio uma estrutura lá de marcos, né? No caso, épicos, features, histórias, e a gente pode trabalhar já num modelo ágil, né, de desenvolvimento aqui, e lotando lá o backlog, essas coisas assim, e decidindo por prioridade nossas sprints, como a gente vai fazendo, e fazer a reunião de trabalho paralela. Então, eu acho que isso é fenomenal. E o que eu mandei algumas perguntas ali, João, para te também falar do custo do N8N, do NicoChat, mas eu queria falar, assim, lembrar Atos e Vini, e eu não sei se tu sabe, João, ou tu, Victor,
mas a gente até já estava pensando em incluir nessa rodada do Regen Coordination a proposta de pedir recurso para fazer alguma automação com IA, e acabou que a gente não seguiu, mas esse alinhamento acho que a gente deve fazer, porque isso que a gente está fazendo aqui, a ideia é inclusive que a gente pegue grants focados em IA ou outros grants específicos e a gente submeta propostas para estar levantando recurso para seguir esse trabalho aqui. Então, acho que é importante entender que isso aqui pode se tornar também uma fonte de remunerada, né, para a gente estar fazendo isso. Assim. Eu acho que, inclusive, o corpo que a gente está dando, tendo isso funcionando, cara, eu tenho bastante pessoa para oferecer a gente vender um trabalho disso também, um serviço à parte. Então, acho que uma coisa chama a outra aqui, tá? Então, disso faço prestação. Estou bastante animado, hoje foi bem mão na massa, gostei de ver as coisas que o João está fazendo e estou muito mais animado que a gente tem um grupo específico, já com um robozinho ali, para a gente estar. E que a gente vai ter o Timeverse, vai fazer essas conversas paralelas. Eu acho que foi mais produtivo até agora. Valeu, pessoal. Passa a bola aí pro Victor. Não, só um parênteses para seguir a apreciação do checkout. Só um parênteses rápido. Sim, querido, mas como uma vez eu abri os trabalhos hoje aqui falando que eu comi uma mosca gigante, né, com relação ao Regen Rio, tinha tudo para o Regen estar lá, né, perdão, o ciclo originário está lá, mas comi a mosca, mas aquele material eu vou terminar de fazer ele, que ele vai ser útil para outras rodadas, entendeu? E mais uma das coisas que faz parte da própria dinâmica do ciclo originário, como vocês sabem, né, a gente está sempre alimentando a sua piscina comum, né? A gente não vamos esquecer que tem uma piscina comum, tá, gente? O ciclo originário tem uma piscina comum de recursos compartilháveis. O Christian já está aqui por causa disso, né? Que tem essa piscina comum, ele está disponibilizando inicialmente, né, Christian, como recurso empático, né? Todo esse trabalho que a gente está fazendo. Mas, como você sabe, né, na dinâmica tem um recurso abundante, empático e condicionado. Né? Então, evidentemente, que aquela parte mais pesada, né, mais densa, a gente pode botar isso como recurso condicionado. Originalmente, nós imaginamos que uma parte desse recurso, não a totalidade, viria através da própria Greenpeace Brasil, por ser uma interface ecossistêmica do IE, e essa facilidade, né, de estar sempre colocando os projetos nos rounds. Mas a gente pode amplificar isso, porque a gente agora tem outras interfaces vindo aí, né? Tem um ajuste fino de outras interfaces, tem recursos vindo de outros lugares, né? Então, acho que a alimentação do ciclo originário, da piscina comum do ciclo originário, vai ficar cada vez maior, entendeu? Coisa seguinte, a gente cada vez vai ter mais recursos disponíveis, né? E naturalmente, né? Porque a gente vai estar integrando tudo isso, né? A gente vai estar acessando os recursos de várias formas, tanto para o ciclo originário como para a própria regeneradora. Mas a regeneradora é uma outra dinâmica, ela não necessariamente conversa com o ciclo originário, certo? Mas é isso, galera. Eu quero dizer o seguinte: concordo com você, Christian, a gente chega lá, a gente deixou de chegar porque eu comi essa mosca gigante, né? Mas, sim, vamos ficar atentos aí quais são as rodadas que tem, né? E já deixar o material prontinho, né, desse trabalho que a gente está fazendo, da primeira arquitetura, do ciclo originário, para a gente poder participar de novas rodadas aí. É isso que eu queria falar, fecha parênteses, passa para quem quiser. Fala aí, Atos, você quer falar antes? Fica à vontade, querido. Não, na verdade, eu posso falar depois. Segue a processão. Tá, então vamos lá, Vitor. Boa, bora lá. Termino bem animado. Eu acho que hoje oficialmente foi o meu primeiro sync de construção, né, além do nosso projeto do Wiki. Então foi muito bacana ver como que as coisas nascem aqui, como que o brainstorm funciona, e eu gostei que já na primeira eu já me senti confortável de vir e agregar em alguns pontos, assim, ver que parte do conhecimento que eu já possuo hoje, ele já pode talvez ser útil para o que a gente tem criado aqui, né? E, pô, tô muito animado, já ansioso para a próxima, e vou começar a dar uma sondada nas outras syncs, aí que eu imagino que seja tudo daqui para melhor. Então, é isso, eu passo a apreciação, acho que é pro Atos, né? Não sei se as mãozinhas é para comentar alguma coisa para apreciação, mas acho que foi o Atos que levantou primeiro. Se não falta mais ninguém para apreciar, eu falo. Falta alguém ainda?
Eu queria só é, eu ia falar. Cara, eu vou lembrar, calma aí, esqueci. Vai, fala, Atos. É uma parada muito importante, cara. Fala aí. Tá? Não, é só um convite que vai ficar. Eu estou agora configurando meu passaporte. A gente está nas horas finais, reta final para doações. E eu estou configurando meu passaporte. Christian, segue o convite. Vamos sincar agora em seguida. Sim, vou sincar contigo pra gente fazer isso aí. E quem mais quiser configurar o passaporte, terminar a configuração, a gente pode aproveitar esse sync, porque a gente consegue agilizar já os pontos necessários em poucos cliques. Assim, eu já sei o que dá mais pontos. E, enfim, a gente pode resolver isso, eu acho, rapidamente. Espero que sim, deve dar certo. Porque, assim, além do Regen Rio, tudo bem, a gente não precisa necessariamente do passaporte, mas tem outros projetos de round internacional que precisa do passaporte. Então, para doar para Greenpeace Brasil, para doar para a Silve, para a Agroforest DAO, para outras, até para a própria Regen Coordination, ou doar para... Enfim, a gente pode doar, às vezes, para o lugar de onde a gente está recebendo os recursos. Por exemplo, a Regen Coordination passa a grana para o Greenpeace Brasil. Então, se a gente doar para a Regen Coordination, a gente consegue fazer com que eles continuem fazendo esse tipo de movimento, sabe? Então, mas isso são doações internacionais, precisa do Bitcoin. Em suma, bora configurar o passaporte que ainda não tem, e tá aí o convite. Então, Atos, quero fazer doação pro que você falou aí também, pro Regen Rio, pro Coordination. Mas, então, o que eu queria falar é que a gente, de fato, aqui fazendo, eu coloquei o prompt do agente do Rei que a gente tinha feito, que o Vini falou que, que era o agente que queria seguir. Eu botei o prompt dele conectado nesse fluxo do N8N que ele está respondendo no Telegram, né? Então, assim, ele já tem o nosso agente lá no Telegram respondendo e ele... Boa, então Vamos de repente, testar. só é o caso da gente dar uma refinada nesse prompt para que ele Isso, saiba como passar, responder melhor, assim, fazer perguntas, estimular mais uma conversa. Então, vou sabe? passar o prompt agora para vocês no próprio canal lá. Mas beleza, eu acho que isso aí já pode ser suficiente. De repente, a gente nem precisa conectar um agente especializado, a Elisa, por exemplo, ou criar uma personalidade muito, sabe, muito moldada. Só refinando o prompt, às vezes a gente já consegue... Por exemplo, uma coisa que funciona, me ofereça respostas de nível 2. Isso é uma coisa que, sabe, pouca gente sabe, mas é uma ordem que a inteligência artificial entende, que ela complexifica um pouco mais. Faça perguntas antes de sair respondendo, sabe? Pergunte mais detalhes para você oferecer no final uma resposta bem mais precisa e adequada. Refinamento de prompt, só vai ser mais fácil mesmo. Boa. Maravilha, galera. Então é isso. Cara, foi muito bom hoje, foi excelente mesmo. Eu acho que a gente conseguiu dar uma sinergizada, uma entronizada muito bacana, um entendimento, gerou um fio terra aqui, um chão muito bacana para essa exploração, né? E dizer o seguinte: fiquem aberto ainda uma discussão que veio à tona, o Christian não estava presente, com relação às diferentes wikis, né, que estão aí, a wiki do Rerê, a wiki Regen e a wiki da Greenpeace Brasil, tá? Onde o Cauê tinha sugerido quando estavam abertos os rounds ainda, né, do GG23, de fazer um trabalho só, como se fosse um trabalho só, e que não é, né? Um trabalho só para as três wikis, né? E eu falei para ele que não, que são wikis com características muito distintas, né, que conversam entre si, mas que são coisas diferentes, né? Alguma coisa para a gente conversar, né? Até que ponto há possibilidade de fazer uma integração ou não, mas isso não é, obviamente, para hoje, isso pode ser para nosso próximo semana que vem, tá bom, galera? Só isso que eu queria falar. Só para eu complementar, Vini, eu acho que faz até sentido, mas eu concordo contigo, são coisas completamente diferentes, seria papo da gente colocar cada uma no seu quadrado e depois criar alguma forma, de repente usando a inteligência artificial, provavelmente, e tentar encontrar primeiro as semelhanças entre elas, porque aí, né, a gente já cria onde elas conversam, essa característica que você falou, assim, são coisas distintas, mas que elas até podem conversar. Então a gente acha o ponto onde elas conversam e aí cria esse lugar de diferenciação, onde é que elas conversam e onde não. Então, sim, elas são coisas separadas, mas que até podem conversar. E sim, é uma coisa que vai ficar para depois, lá na frente, nas próximas teleaulas.
Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Christian, querido, vamos dar aí uns 15 minutinhos. A gente começa 17h40, por aí, pode ser? Pode ser. Vou fazer a o Bitcoin Passport também aqui com o Watson antes de entrar. Então faz o seguinte, me dá um toque, eu vou fazer a chamadinha lá, a gente vai começar um pouquinho lá para, sei lá, 17h45, um troço desse, e a gente faz a conexão, tá bom, querido? No mais, alguém mais quer dar seu tchau aí, dar uma de Teletube? Tchau, tchau, até breve. Foi do caralho. Valeu, galera. Abraço. Abraço, gente.